Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows Videocast. Hoje a gente tem uma presença ilustre de um grande investidor do ramo em que o Brasil é referência no mundo, que é o ramo agro, né? Antes de apresentar ele, eu vou pedir para a minha co-host se apresentar e a gente pede para ele dar a palavrinha dele. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Bia, um prazer estar aqui com vocês hoje e hoje estamos com o nosso convidado, vou pedir para ele se apresentar também. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bom, eu sou Fernando Rodrigues, CEO da Rural Ventures, é um venture capital focado no agronegócio, em early stage, pré-seed, né? A gente olha para todos os setores que estão envolvidos no agronegócio, como o Milton comentou, é o motor aí, a pujança do Brasil, responsável por 21,6% do PIB do Brasil, né? Então, a gente está aqui trabalhando para fazer com que o Brasil não seja só o grande exportador de commodities, mas também seja o celeiro de tecnologia. Isso aí, muito bom. Rodrigues, a gente trabalhou juntos na XP, né? Você não chegou a mencionar. E eu lembro que lá você estava na mesa de commodities, enfim, a gente teve muito pouco contato naquela época. E recentemente a gente trocou mensagem, né? Falou, pô, vamos conversar e tal. E eu fiquei super surpreendido que você entrou no mundo de Venture Capital. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente como que foi esse movimento de sair do mercado financeiro tradicional e entrar no mundo de inovação de Venture Capital. Cara, foi uma transição, assim, foi planejado, né? Quando eu saí da XP em 2021, eu tive um período de garden leave, que eu fiquei no meio da pandemia, 2 filhos pequenos. Eu falei, cara, preciso estudar um pouco mais de tecnologia, olhando para o mercado agro. E dentro da XP, quando eu fazia a parte de commodities, era o head de commodities da XP, eu tinha um podcast lá dentro, então, chamado Ruralcast. E, cara, aquilo me gerava muito conteúdo, me gerava muito relacionamento e valorizava muito o trabalho que era feito. Então, quando eu saí da XP, fiquei praticamente um ano em casa, né? Eu liguei para um amigo meu que já estava no mercado de Venture Capital focado no agro, que é o Kiran Gartland, que é da Yield Lab Latam. Falei, Kiran, eu quero aprender mais sobre esse mercado, além de estar estudando e fazendo curso na Start, esse curso online, né, do Vale do Silício, olhando para o mercado de tecnologia. Eu falei, cara, a melhor forma de você se relacionar com o mercado, a melhor forma de você se conectar com as pessoas e aprender é fazendo podcast. Então, aí no começo nasceu o Rural Ventures Podcast, onde a gente começou a entrevistar várias agtechs aí do mercado de tecnologia agro voltado para tecnologia, né? Então, seu modelo de negócio ele começou com um podcast. Começou com o podcast. Na verdade, quando a gente começou a entrevistar a galera, acho que lá pro 20º episódio, quando a gente olhou para trás, algumas das startups que eu tinha entrevistado me chamaram para participar do board member, board advisor da companhia em troca de equity. Falou, cara, você tem uma visão no mercado, você conhece o mercado, já teve relacionamento com todos os players, me ajuda aqui, como que eu faço o go-to-market, como que eu olho pro produto. E aí assim começou. Eu falei, cara, tem oportunidade aqui, vamos criar um Venture Capital. E como que você se inseriu como advisor? Porque imagino que antes você era advisor de empresas ou você teve que aprender na raça? Como que foi esse processo? Cara, é interessante porque quando você trabalha com o mercado de commodities, você tem muito relacionamento, você conhece a fundo o mercado e eu tenho 20 anos no mercado de commodities, né? Era mais ajudar o cara na gestão e no go-to-market do produto, relacionamento. Às vezes são ajustes finos que o cara está cobrando, a forma errada de cobrar. Então, acho que é um pouco do background que você tem na vida, né? Você acaba levando para o dia a dia do founder. Porque o founder, eu costumo falar para os founders que a gente tem no portfólio, né? Ele está no dia a dia, ele está muito focado, cara. Ele está muito focado no produto e não está errado. E eu falo para ele, cara, você não está errado. Deixa que eu olhe a big picture aqui e comece a te passar os insights. E comece a olhar para fora da caixa, né? Porque o que eu falo também para eles é o seguinte, vocês estão tão focados no produto que pode vir uma tecnologia que não é do agro e disruptar aquele mercado que está atuando. Então deixa eu olhar todo a big picture e eu vou te dando esses insights, esses posicionamentos. Legal. Bom, segundo dados da ABS Startups, o mercado de agtech ele ocupa o 4º lugar hoje, né, em termos de investimentos. Só que a gente sabe que o Brasil é movido pelo agro, né? Então, como que você enxerga isso? Tem mais espaço aí para crescer? Tem muito espaço, né? Se você olhar na América Latina no ano de 2021, a gente teve um crescimento de 912% em investimento no agro. Em número de deals, se eu não me engano, são 113%.
E a gente vê que o mercado está crescendo. Uma coisa que a gente comenta bastante com nossos parceiros é que a primeira leva, que a gente fala que é a primeira onda de founders que apareceu no mercado de AgTech, eles não eram tão maduros. Eles eram recém-formados, saíram da faculdade e eles não tinham o traquejo de que a gente fala de colocar bota. Vai botar a bota, vai para o campo, entende o problema, né? E quando veio a pandemia, nós vimos uma outra leva de founders aparecer, que eram pessoas que trabalhavam em corporações e grandes corporações com muitos anos de bota, de lama na bota, e que estavam cansados daquele mundo corporativo, que foi o despertar, acho que, da pandemia, né? E aí o cara saiu para empreender. Então essa segunda leva trouxe para a gente uma qualidade muito boa de empreendedores que fez com que a gente olhe para trás agora e fale assim, cara, tem startup no agro que já está ficando bem grande e vai continuar crescendo. Muito bom. Só para matar a curiosidade do pessoal, acho que o setor que tem mais investimentos hoje no Brasil, segundo o ABS Startups, é Fintechs, seguido por Health Tech e depois EdTech. E aí o agro vem em quarto lugar, mas a gente já pode ver que tem um potencial muito grande de passar esses outros players, esses outros setores, né? Eu acho que o agro, diferente do mercado mercado tech, né, vamos dizer assim, ele não tem um olhar muito de venture capital, né? Então, e as startups que, por conta desse amadurecimento dos founders, que são pessoas que já estão há muitos anos no mercado, e também tem uma robustez não só financeira, mas também uma robustez de conhecimento, de histórico no mercado, eles não vão tão atrás de grana no começo, né? Então, acho que é um mercado que ele vai validar a tese, ele vai testar, ele vai ficar lá 5 anos fazendo com o próprio caixa, para depois ir para o mercado e falar assim, ó, validei a tese, coloquei todos os pontos que eu precisava. Uma das coisas que a gente comenta muito do mercado é quando o founder resolve realmente um problema do produtor, porque, cara, o que o produtor tem mais é problema. Então, assim, ele tem muito problema, todo dia ele acorda com um problema. Só que se o cara não resolve o grande problema dele, que hoje, logicamente, passa-se muito por fintech, por crédito, né? Não vai pegar adesão, não vai ter adesão, vai ser um negócio difícil. Quando a gente fala de tecnologia, já tem um pace um pouco mais lento em relação a todo o restante, né? Quando a gente olha para a tecnologia no agro, então o processo de adesão ele é mais lento, né? Eu gosto de fazer analogia com o iFood em 2010, 2011, né? O iFood mais ou menos nasceu nessa época e eu pude conhecer um pouco de perto a história da empresa e o pessoal me contando que tinha que ir lá no restaurante, pegar o catálogo, tirar foto e subir manualmente. Não era o restaurante que subia, né? Então, não sei se ainda é assim, mas eu lembro que o relacionamento era olhar no Google onde ficava o telefone do restaurante e ligar. Então, existe a internet, as pessoas podem pedir pelo aplicativo, incentivar o aplicativo. E eu acho que no agro a gente deve ter um movimento muito semelhante, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma agritech e ela falou, a Faria Lima super entende bem essa dinâmica digital do agro. O problema é a originação do crédito, no caso dessa startup que é do crédito, né? Como que eu vou falar lá pro fazendeiro entrar na plataforma se ele não está acostumado? Então eu vejo que tem uma grande fricção aí que deve ser desenvolvida, até porque é muito business familiar, né? No agro tem muita família e os jovens provavelmente vão querer puxar essa digitalização para o mercado agro, né? Não sei se você concorda com a minha visão. Sim, não, acho que o processo de implementação e de adesão, ele passa por um processo de passagem de bastão também, né? Acho que a passagem de bastão para essa molecada que a gente fala de 35, 40 anos, tá melhorando a adesão da tecnologia. Mas uma coisa que nós falamos e a gente busca sempre investir como Venture Capital nas startups do agro é sempre empresa que olha para o canal B2B. Porque a conexão já está feita lá no campo. Então, quando você fala com uma revenda de insumos lá no interior, já tem relacionamento de anos com o cara. Então, uma coisa é você chegar e falar assim, cara, testa e valida essa tese para mim, ou esse produto novo, e chegar o cara que tem relacionamento de 10 a 15 anos com o produtor e falar, olha, chegou essa startup aqui, sei lá, pode ser drone, pode ser referenciamento, pode ser qualquer coisa, insumo biológico. O cara falar, ele vai escutar. Primeiro que ele vai escutar, depois ele vai testar. Então, acho que
uma coisa que a gente sempre valida com as startups do agro é, cara, vamos fazer relacionamento B2B. Porque a conexão tá lá na ponta, não tá com você aqui em São Paulo, em Campinas, em qualquer região aqui próxima. Tem que estar lá no Mato Grosso, tem que estar na Bahia, tem que estar no interior do Rio Grande do Sul. E a gente é muito grande, cara. A gente tem culturas diferentes, a gente tem produtos produzidos de forma totalmente diferente. Então, acho que tem que levar em consideração esse tamanho continental que o Brasil tem hoje. Então, isso muda bastante. Isso tem um impacto muito grande. Faz muito sentido. A gente tende a pensar que o Brasil se resume à nossa realidade aqui em São Paulo, e isso não é verdade, né? Esse é um grande ponto também. Acho que a gente bate muito com as startups, é que, primeira coisa, vai para o campo, entende o problema do cara. Não tenta achar que, eu descobri o problema do produtor e eu vou resolver o problema dele, não. Tem que botar a bota, tem que sujar, tem que... Até falei pro Milton, pode ser que essa semana eu esteja no Mato Grosso, porque a gente, além de investir, a gente pega as startups que nós investimos e como nós carregamos esses relacionamentos no agro, nós vamos junto. Nós vamos visitar junto, não só os novos clientes, mas também os clientes que já estão usando a plataforma, porque é o melhor feedback que nós vamos encontrar. Então, acho que isso faz total diferença. Perfeito. E você comentou um pouquinho da realidade específica do agro, né? O que você entende que são os maiores desafios das agtechs? Acho que um ponto super importante que a gente tem que comentar aqui é que o agro, diferente das fintechs, das health techs, todas, a gente trabalha com safra. Então, a validação da tese do produto, ela tem um prazo determinado para acontecer. E se o founder não quantifica que eu tenho essa safra para validar essa tese, se o cara está queimando caixa, ele vai e não conseguir validar a tese nessa safra, ele vai ter que validar na próxima safra, que é daqui a um ano. Então, o cash burn dessa empresa tem que ser quantificado com a realidade do agro. A gente não pode falar assim, eu vou fazer um teste com fintech e eu vou colocar no mercado e em 6 meses eu vou ter essa validação. Tem que levar em consideração safra, tem que levar em consideração quando que o produtor está preparado para adotar essa tecnologia, se é no momento de plantio, se é no momento de colheita. Então, acho que a gente tem, como o agro já é complexo, quando você entra com tecnologia no agro, a complexidade aumenta ainda mais, entendeu? Com certeza. E é engraçado que o agro é uma coisa que eu tenho visto mais recente, né? Não escutava muito de startups do agro, eu ouvi mais recentemente alguns cases. E coincide com o momento que o mundo está refletindo mais sobre as mudanças de clima, se preocupa mais com a questão do ESG. E o que você tem visto de startups para vocês investirem, está indo mais nessa linha de ESG ou não? É para resolver um problema pontual que já existe mesmo? Onde que é o tamanho desse buraco aí de coisas que dá para fazer no agro? Hoje a Rural Ventures ela foca muito no early stage, no pré-seed, né? Com resoluções de problemas reais do mundo real hoje, né? Que é o que vai mudar a vida do produtor no D0. Mas os venture capitals maiores, por exemplo, citando aqui a Yield Lab, que é uma parceira nossa, que acabou de receber um investimento da Nestlé, ela olha muito mais para impacto. Então ela está com essa vertical de impacto muito forte e muito presente, porque é uma demanda global, né? E quando você olha para early stage, logicamente tem um impacto. Agora, quando você olha para impacto no agro, dada toda essa adoção que eu comentei com vocês, o tempo de maturação desse produto leva muito mais. Então, assim, demora muito mais. Então, acho que impacto é uma coisa nova para todo mundo hoje, para todas as vertentes, todas as verticais. Quando você olha para o agro já é impacto. Tudo que a gente faz hoje gera um impacto positivo, né? Na cadeia, né? Eu acho que vai ser uma adoção um pouco mais lenta, mas é questão de tempo. Até acho que tem o processo de passagem do bastão que você comentou, que vai acelerar essa adoção. E quando ela acontecer, vai ser muito rápido e a gente vai conseguir... Vai ser muito palpável essa mudança, entendeu? Acho que isso vai fazer uma tremenda diferença. Mas hoje a Rural Ventures, ela pretende hoje investir e potencializar as startups que vão resolver o problema de hoje. Então a gente olha muito para crédito, a gente olha muito para gestão, governança, transparência, porque é um mercado que puxa o Brasil, é responsável pelo PIB brasileiro. Só que tem um processo de adaptação à regulação, à transparência, à governança que ainda precisa ser implementado.
Perfeito. E em termos de talento, né, a gente comentou um pouco sobre essa passagem de bastão para a geração mais novas, mas o que você entende que seria o maior desafio nesse contexto? Olha, hoje o agro brasileiro as pessoas que estão no agro estão muito preparadas. Então, assim, hoje a gente tem muitas universidades preparadas e focadas para a parte técnica. O que a gente vê é que tem um gap entre o técnico e o gerencial e o comercial que é muito grande. Então, a gente tem muitos produtores rurais que mandaram os filhos para fora, estudaram, e agora com essa facilidade da internet, com essa conexão toda, eles estão voltando para a fazenda, coisa que antigamente nós não víamos, tá? Então, acho que isso tende a melhorar cada vez mais. Hoje nós temos técnicos muito bons, preparados pelas melhores universidades do agro do mundo, só que eu acho que agora eles estão passando por um segundo step, que é o step comercial, o step de gestão, que eu acho que é onde vai fazer realmente a mudança e a pujança do agro acelerar, crescer mais rápido. Esses dias eu fui banca avaliadora da Copa do Mundo das Startups, que é da Pegasus Tech Ventures, que é um fundo de venture capital lá dos Estados Unidos. E eles fizeram em parceria com a USP, numa feira chamada CIBIS. E o que tinha de agroeconomia circular ali não está escrito. O que me chamou a atenção nos pitches de startup mais orientada para o agro, no caso essa era mais de reciclagem do fosfato, né? Eu nem conhecia esse mercado, eu fiquei super impressionado, porque a Klabin já entrou nessa empresa para fomentar a tecnologia, mas quando você olha a formação dos founders, é isso que você falou. São muitos técnicos, né? Você não vê alguém que é necessariamente que foi da área de negócio, de vendas, de gestão. E o que me parece é que esse mercado tem muita gente boa técnica, mas que acredito que vai ter um gap, um desafio de contratação de profissionais com orientação para gestão olhando para o agro, né? Não sei se você tem a mesma visão. Sim, não. Até você comentou como que eu entrei como board member, board advisor dessas companhias, e no olhar de negócio. Então os caras são muito técnicos, os caras entendem do produto, só que como que você faz para ir para o go-to-market, para o cliente lá, se colocar na posição do cliente para falar, pô, eu vou fechar esse negócio. Como que ele vai entender, como que ele vai recepcionar. Então o cara é muito técnico, o cara vende o produto técnico, só que ele não sabe como que vai ser recepcionado. E ele não sabe meio que às vezes fazer acho que a tradução do técnico para o comercial. Então isso a gente ajuda bastante ali, eu consigo fazer essa tradução, 20 anos trabalhando no mercado financeiro, vendendo opção, mercado futuro para produtor rural, então assim, tudo que eu tinha que aprender para fazer essa tradução para uma linguagem mais simples, a gente fez. Então acho que esse é o trabalho que a gente desempenha na Rural Ventures hoje, a gente é hands-on total, a gente entra na empresa, a gente ajuda a fazer toda essa tradução, esse go-to-market e, cara, falar a língua do produtor. Não adianta você chegar com tecnificação, tecnologia, que ele vai olhar e vai falar, cara, será que é agora? Será que eu preciso disso agora? Então, acho que é tudo uma questão de como você fala. E hoje na estruturação da Rural Ventures, é você e tem mais pessoas envolvidas? Como que você montou o time? Então, nós somos 5 sócios hoje, todos do agro, assim, conectados ao agronegócio hoje. Nós temos o analista de deal flow, que é responsável por todo o processo de entrada das startups, de validação. E nós temos venture partners que são do agro também, que participam da validação do business. Uma coisa diferente da Rural para outros venture capitals é que, como nós temos fazendas dos sócios, nós fazemos as validações dentro da fazenda. Então, assim, todo e qualquer produto que vai entrar para a gente fazer um investimento, a gente leva na fazenda para fazer teste. Então, a gente pega o nosso técnico, nosso agrônomo, fala, cara, vai lá, valida, a gente tem 2 memorandos, o memorando de investimento e o memorando técnico. Então, a gente consegue ter uma validação muito melhor daquele produto, porque a gente está olhando em loco, né? E o que é legal que você colocou, que vocês olham as próprias fazendas, né? Eu sou super fã desse modelo, que você tem uma empresa, de repente você nota que tem um problema que tem um padrão e sempre se repete, e tá dentro de casa, e você consegue ser a melhor pessoa do mundo para montar esse negócio, né? Eu entendo que as empresas grandes têm esse desafio, porque elas devem enfrentar muitos problemas, né? Uma Nestlé, uma Klabin, enfim, e aí você entra numa seara muito da política, mas ainda quando você é uma organização pequena, essas organizações pequenas eu acho que elas têm muito potencial de inovar também, né? Olhando com a ótica para o agro, né? Não sei se você tem visto muitas startups surgir desse formato, né?
Sim, não, hoje o que a gente fala que a gente vai enfrentar cada vez mais dentro do agro é assim, é o próprio produtor limitar o teste de validação dentro da fazenda, porque ele está validando muitas teses dentro da fazenda. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, cara, puta, não dá para testar mais, estou perdendo tempo. E eu acho que o que a gente está fazendo dentro da Rural é meio como se fosse dar um selo de validação. Então o produtor vai falar assim, pô, a Rural investiu, a Rural está trazendo isso aqui, então a gente já entrega o memorando técnico para o cara, não é só um memorando de investimento, então a gente já consegue fazer toda essa validação e o cara vai aplicar e vai ver isso. Hoje o que eu falo das empresas, hoje a Rural Ventures está dentro do Cubo, né? A gente é um parceiro do Cubo, então a gente está bem conectado com todos os corporates, todas as startups inseridas dentro daquele ecossistema. E eu costumo dizer que, estou até vendo aqui o unicórnio, né? No agro dificilmente existe um unicórnio. Por quê? Porque o ecossistema está tão coligado, as corporates estão tão inseridas dentro do mercado, dentro do ecossistema, olhando todas as tecnologias, que não existe tempo para se tornar um unicórnio. Quando a corporate vê uma tecnologia surgindo que pode disruptar o negócio deles, eles já vão lá e compram. Então não existe a possibilidade. Lógico que pode existir um unicórnio que vai ser fora daquele ambiente, mas a possibilidade ela é bem reduzida em relação aos outros verticais. Isso que você está falando é super verdade. Hoje a gente está vindo para cá, hoje é dia 29 de junho, e saiu uma notícia no mercado falando que a Pismo foi comprada pela Visa, né? No mercado que ela domina. Visa e Mastercard estavam brigando pela Pismo, e é isso. Surgiu uma tecnologia disruptiva, a Visa vai olhar assim e falar, poxa, eu preciso entrar, senão eu vou perder meu bonde. Né? Que nesse caso, acho que da Pismo foi bem legal, porque o Brasil, sendo um dos pioneiros aí na parte do Pix, nas conexões, meio que o mercado deles estava meio que fadado a morrer no longo prazo, né? Então acho que eles foram rápidos e agiram e transformaram a Pismo nesse unicórnio, né? Acho que as corporates que eu falo do agro, elas estão inseridas bem no começo e eles têm uma visão muito mais de longo prazo, eles enxergam o que está sendo acontecendo não só no Brasil como no mundo, né? Eles conseguem enxergar, acho que com mais facilidade, se aquilo vai disruptar o negócio deles ou não. A gente, todo ano, a Rural vai para fora, para os Estados Unidos, vai para a Argentina, vai para outros lugares para ver o que está rolando. O Brasil, a gente tem um ecossistema que age muito no problema de hoje, no agro, né? Enquanto você vai para fora, onde tem um dinheiro mais acessível, mais fácil, a gente tem uma forma de captação mais fácil. Você olha as startups do mercado americano, por exemplo, voltadas ao agronegócio, eles olham para um horizonte de 10 anos para frente. Então, são segmentos diferentes, com realidades totalmente diferentes, com facilidades de captação totalmente diferentes, com valuations absurdamente diferentes, mas que olham para problemas totalmente apartados. Então, a gente está olhando para um problema de hoje, que vai resolver a vida do produtor hoje, enquanto eles estão olhando para um negócio que daqui 10 anos vai ser a nova tecnologia da semente. Então acho que tem uma pegada bem assim descompassada em relação ao que a gente olha hoje. É engraçado você tá contando esses casos e eu tô lembrando muito de uma viagem que a gente fez para Mendoza, que é uma região lá na Argentina muito famosa pela produção de vinhos e que tá numa região desértica. A gente visitou lá a Catena Zapata e eles estavam contando, é muito parecido esse caso, é uma empresa familiar e aí eles passaram por um período difícil, a família sofreu um acidente e um dos filhos foi para os Estados Unidos para estudar física. E aí lá ele aprendeu tudo que estava acontecendo no mercado, todas as novas tecnologias, onde estava a disrupção. E depois ele voltou para a Argentina e trouxe aquela tecnologia que você coloca tipo uma canaleta era isso, não era? Na vinícola e ela vai pingando as gotinhas de água exatamente na necessidade de cada caixa de uva. E foi um game changer, porque lá na região que era muito seca, eles não conseguiam ter esse nível de controle e foi aí que eles começaram a conseguir produzir vinhos de muito maior qualidade por conta disso. Então conversa muito com isso que você trouxe. Eu acho que essas conexões elas são super importantes, você vê o que está acontecendo lá fora. E hoje, diferente, quando eu trabalhava na XP, a gente sempre olhava e falou, pô, vamos fazer visita para os Estados Unidos para ver o que está acontecendo lá e tal. Hoje está acontecendo o contrário. Então hoje, no caso do agro,
os americanos estão vindo para cá, os argentinos estão vindo para cá para ver o que a gente está fazendo. Então, acho que aquilo que eu comentei no começo do programa, da gente ser um celeiro de tecnologia e não só exportar commodities, cada vez mais presente. E acho que a gente está num viés muito positivo e eu acho que a gente está meio que uma tempestade perfeita, que o nosso Banco Central acertou a pegada de juros ali, subiu os juros antes do mercado e eu acho que a gente tem uma onda muito boa para frente. Obrigado, Campos Neto. Bom, uma das coisas que a gente comentou, né, da Visa comprar a Pismo é a capacidade dessas grandes organizações de poder inovar. E aí a gente tem visto um movimento bem relevante. Acho que até pegando gancho, quando você fala que no mercado agro é difícil ver um unicórnio, isso também tem que estar na tese de investimento da Rural Ventures, né? Imagino. Mas antes de falar um pouco da tese de investimento, como que você enxerga essa questão de grandes players ter dificuldade de inovar e comprar? É isso mesmo? Ou eles estão achando um caminho próprio, que eles mesmos começarem a inovar e fazer startups internas? O que você está vendo, falando com as organizações? Hoje eles têm uma pesquisa de desenvolvimento gigante, né? Eles logicamente eles fazem muito, inovam muito, né, internamente, né? Principalmente quando você olha no aspecto de 10 anos. Então acho que é mais difícil eles olharem para um aspecto mais de curto prazo, então eles olham muito mais a longo prazo. Logicamente saem novos produtos para essa ótica de longo prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente foi para Santo Luís no ano passado, a gente foi visitar a Bayer e eles estavam lá com a tecnologia de um short corn. É um milho mais baixo, porque o milho muito alto, quando bate o vento, tomba e perde produtividade, pode ser que ele não consiga levantar. Então os caras fizeram um milho mais baixo, mais curto, um milhãozinho anãozinho assim, mais troncudinho, né? Só que com a mesma produtividade e quando bate o vento ele não tomba. Então isso é uma tecnologia mais de longo prazo, vai demorar um pouco mais para chegar aqui na realidade do produtor, né? Mas quando você olha para tecnologias que resolvem o problema no curto prazo, eles preferem comprar. Eles vão lá e compram e adquirem. Porque é uma coisa que eles não teriam tempo e nem capacidade para fazer com a velocidade que as startups fazem. E para ele é muito barato. Então, e eles estão inseridos no ecossistema, eles conseguem vislumbrar isso e verificar isso. E eu acho que o primeiro processo para fazer isso acontecer, às vezes, é até o próprio programa de aceleração das companhias. Então, eles lançam muito programa de aceleração para realmente ver se aquilo lá tem fit com o negócio deles. E aí, quando eles veem que tem fit mesmo, eles colocam dentro do próprio portfólio da companhia para vender. E já, logicamente, com gatilho de compra lá na frente e algumas amarrações ali. Mas isso tem acontecido bastante no agro. Muito bom. E aí, quando a gente fala da tese de investimento da Rural Ventures, vocês não olham, então, para o unicórnio, né? Não, na verdade, eu olho para o camelo. Porque a realidade que eu acho que a gente pega mais pro... A empresa tem que ser madura o suficiente para gerar caixa no curto prazo, para ter subsistência. Porque, como a gente comentou aqui, a adoção ela é lenta, a própria conexão com o mercado agro ela é um pouco mais lenta do que o mercado tradicional. Então, a gente quer validar um produto que realmente resolva um problema a longo prazo. E agro, não dá para você falar do agro no curto prazo. Agro, quando você olha para ciclos, são ciclos longos. Ciclos de preços são longos. Ciclo de produção é longo, então assim, não dá para você falar que você vai colocar uma startup para rodar em 6 meses ela vai estar grande, não dá. Então a gente acredita muito mais na tese do camelo no agro, que ela vai gerar receita a longo prazo e pode ser que se ela despertar o interesse no médio e longo prazo, vai vir um corporate e vai comprar, entendeu? Então, acho que a saída mais rápida que eu vislumbro aqui é incomodar algum corporate grande ou até mesmo alguém do setor financeiro que não tem essa vertical agro tão presente para crédito ou para gestão, governança corporativa, né? E aí o cara quer entrar nesse segmento e adquirir essa companhia. Muito bom. E aí, quando você fala em expectativa de retorno, né? A gente vê na literatura de Venture Capital dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu ainda não vi um estudo sobre isso. Mas Titman, que é um autor super renomado lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ele fala que quando a gente investe no anjo, no pré-seed, né, o equivalente pré-seed, eles esperam 80%, 100% de retorno ao ano. Vocês estão mirando nessa taxa de retorno também? Não, agro não dá para fazer isso.
Acho que a gente está olhando mais para 4, 5 vezes do investimento, né, para a gente. E a gente está com uma tese muito de software, a gente não quer hardware. A gente acha que o hardware ele é totalmente necessário para o agro agora, nesse momento. Sem o hardware a gente não coleta as informações do campo. Só que a gente acredita que no médio e longo prazo isso vai ser meio que substituído. Então, logicamente agora, quem tem mais caixa do que a rural vai investir no hardware porque o hardware é totalmente necessário. Então, ele é importante para a gente fazer essa captação. A gente prefere olhar para a inteligência artificial, a gente prefere olhar para software de gestão, para software que facilitam o dia a dia das corporações, que dê governança e transparência para que elas possam atuar de uma forma mais simples. A gente viu nos últimos anos grandes consolidações da empresa do agronegócio. Então, consolidação, você sabe, requer governança, transparência. Então, a gente olha muito para esse segmento. Outro ponto que a gente acha que é super importante é a validação. Você comentou da passagem de bastão, né? A pessoa que vai assumir a fazenda daqui 5, 7 anos vai ser um cara que vai estar muito mais familiarizado com inteligência artificial. Se ele tiver um chat GPT do agro, sei lá, que vai perguntar assim, cara, planta a semente X na minha terra que tem essa qualidade ou não, e o cara responder para ele, ele vai seguir. Diferente hoje, logicamente que vai ter um teste de validação, hoje você depende muito do agrônomo para fazer isso, e eu acho que lá na frente o agrônomo vai ser inserido dentro dessa questão, entendeu? Eu acho que não é um passo tão simples, mas acho que quando a adoção acontecer, ela vai ser muito rápida. A gente vai encerrando o videocast em breve, mas eu tenho uma pergunta que essa é bem polêmica. Pode ser polêmica. A gente olhando para o Venture Capital, a gente tem muito jovem que quer empreender e montar uma startup. E para mim tem umas ideias que são muito batidas, que a primeira coisa que o jovem vê é muito da realidade do dia a dia dele. Então furar a fila da balada, né? Existe furar a fila da balada no agro? Tem chegado umas coisas muito repetidas para você nesse sentido? Tem, sempre chega, na verdade. Eu acho que o agro, quando a gente olha para aquilo que a gente comentou ali atrás, né, das pessoas que estão empreendendo agora no agro, que são pessoas que têm bota suja, então o cara já tem uma noção mais fácil do que fazer, como entrar, qual que é o relacionamento que ele precisa ter para entrar nesse mercado. Então, logicamente, chega muita parte técnica, como tem muito técnico no mercado brasileiro, e assim, a gente dá muito valor para os técnicos brasileiros do agro, porque os caras conhecem muito do mercado, e são muitas características, muitas particularidades, e tem várias segmentações. Então, o cara tem que ser muito bom naquela vertical que ele faz, que ele trabalha, que ele atua. O único ponto que se eu puder dizer para esses caras é o seguinte: coloquem um cara comercial do lado do negócio ou façam um processo de mentoria para você se transformar num cara mais acessível para o mercado. Porque não necessariamente o que você acha que é a solução que o cara quer lá na ponta, e não necessariamente da forma que você fala o cara vai entender. Então, acho que tem um processo de amadurecimento desse cara técnico e um cara que vai para o go-to-market de uma forma correta. Mas hoje no agro eu vejo muito mais profissionais gabaritados que deixaram anos de corporação, que têm muita bagagem e entram no mercado já com conhecimento e com conexões. Eu acho que, se eu pudesse dizer aqui, acho que esse é o ponto mais importante. Acho que conexão é mais importante. Legal, Rodrigues. Então, para a gente encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados darem uma dica, uma sugestão de um livro ou de um filme, uma série que você tenha assistido recentemente, tenha gostado. Legal. Eu vi aqui Lado Difícil das Situações Difíceis, isso aqui é uma bíblia, né? Então, assim, mas eu acho que uma coisa que mudou muito para mim, que trabalhava no mercado financeiro, que cada dia era uma novidade, tinha meio que processos bem definidos, né? Quando você passa a ser um empreendedor, mesmo que seja no Venture Capital ou em qualquer outra vertente, você tem que ter uma organização muito maior do que você tinha antes. Então, acho que o livro que mudou muito para mim foi Hábitos Atômicos, porque eu consegui colocar dentro da minha agenda família, trabalho, tudo que eu preciso fazer de uma forma que eu consiga atingir os resultados necessários também. Então, acho que isso mudou para mim bastante. Bom, eu escuto podcast pra caramba, então acho que isso é natural que
Eu escuto não só o meu podcast, mas escuto outros podcasts também. Escuto podcast muito lá de fora que fala de tecnologia no agro. Que eu posso pegar para vocês aqui de bate-pronto, que eu não lembro de cabeça, mas eu escutei recentemente. Escuto All In lá fora. How to be a Better Woman. Hidden Brain. Nossa, escuto vários. Na verdade, assim, acho que podcast é um negócio que facilita muito a vida da gente. A gente não tem uma vida muito fácil, né? Tipo, a gente tem que aproveitar cada minuto para adquirir conhecimento. Mas eu acho que o que mais me adiciona conhecimento hoje é conversar com as pessoas. É fazer isso aqui. Então, assim, se eu puder falar, cara, onde você aprende mais? Eu aprendo conversando com as pessoas. E sabe que isso é uma coisa muito interessante. Nas minhas entrevistas eu sempre pergunto, como que você faz para aprender coisa nova, né? E eu, nas últimas 2-3 semanas, 100% das pessoas falam conversando com pessoas. Acho que a gente tá num mundo tão digitalizado que o pessoal tá meio que, esquece o livro, eu quero falar com quem sabe e a pessoa me dá essa comodidade, né? A questão do troca de conhecimento com outros, né? Outras pessoas da própria empresa. Mas sabe o que aconteceu também, Milton? É o seguinte, cara. Com a pandemia, a tecnologia ficou mais presente. Com a tecnologia, a facilidade das conexões melhoraram. Então, antigamente, para você chegar num cara, era muito difícil. Hoje, se adicionando no LinkedIn, o cara te responde. O cara também está sedento por conhecimento e por conexão. Então, acho que isso facilitou muito o nosso acesso. Hoje, qualquer pessoa recebe você. Antigamente, tinha que ligar para um cara, para o outro cara falar que é amigo dele, para não sei o quê. Hoje não, hoje você manda um LinkedIn pro cara, hoje você pede o WhatsApp, o cara te manda o WhatsApp do cara. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela transpôs uma barreira muito importante na parte da conexão, que agora, como a gente está voltando no presencial, a gente está sentindo e está sendo mais palpável. Muito bom, muito obrigado, Rodrigues. Pessoal, queria agradecer a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve, toca o sininho. Não deixe de recomendar o Venture Fellows para os amigos, para os colegas empreendedores, que a ideia aqui é sempre trazer o melhor conhecimento possível para vocês. Se você está construindo um time para startup, seja na parte de tecnologia ou de negócios, conte com a Venture People, nós estamos aqui para ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, e se alguém quiser entrar em contato com a Rural Ventures aqui, falar com a gente, conhecer, conversar, do jeito que eu falei aqui para o Milton, se quiser ter conexão e realmente trocar uma ideia, tomar um café, eu estou à disposição. Vocês podem me achar no LinkedIn lá, Fernando Rodrigues. E obrigado pelo espaço, gente.